Olá, meninos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Viviane, eu sou professora de língua portuguesa e trabalho com produção textual já faz algum tempo. E vim hoje gravar um vídeo para vocês de uma informação bem legal, bem interessante, que o INEP divulgou os critérios de correção do Enem. Oba, né? Então agora os alunos vão estar mais tranquilos com relação a como a redação é corrigida. Quais são os critérios, o que o Enem considera quando ele faz a avaliação das redações. Já é público que a redação ela é corrigida sendo analisados cinco critérios. Então a gente sabe que eles observam o uso da língua, que é considerado a competência de número 1. A gente sabe que eles avaliam o tema e a tipologia textual, que eles chamam de competência 2. Avaliam a coerência, que é a competência 3. Avaliam a coesão e a proposta de intervenção, que é a conclusão da redação, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a competência 1. O que o Enem considera como sendo um excelente domínio da norma culta da língua, da modalidade escrita? O que meu texto precisa ter? Quais são as características que o meu texto precisa ter para ter essa avaliação? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu peguei aqui o manual, né, que está no site do Enem. Vocês podem entrar aqui, ó, no site do INEP, esse material, você pode baixar esse material aqui, ó, competência 1, você baixa aqui e aí você tem acesso a esse material. Eu tô aqui na página 76, que é uma das últimas páginas, já são 78 páginas, eu tô na página 76 do manual que o Enem disponibilizou. E aí ele fala para o aluno chegar ao nível 5, que é a nota máxima na competência 1, lembrando que são 5 competências, cada uma vale até 200 pontos, né, sendo 200 pontos a nota máxima. Ele fala pra gente que a estrutura sintática do texto, aqui em cima, acima tem uma redação que foi avaliada como no nível 5 da competência 1. E aí ele explica por que ele considera que essa redação é uma redação de nível 5. Ele fala pra gente o seguinte: a estrutura sintática desse texto deve ser avaliada como excelente, pois apresenta uma única falha de estrutura sintática, ocasionada pela duplicação da palavra pela, e períodos construídos com a complexidade esperada em uma estrutura excelente. Então, o que é novo pra gente é que o Enem, na hora de avaliar a redação, ele avalia dois aspectos. Ele avalia o domínio da norma culta da língua e avalia a qualidade sintática. E aí, o que ele considera como sendo uma estrutura sintática excelente? Olha aqui, ele fala pra gente que orações intercaladas, subordinações e inversões, as quais evidenciam o bom domínio da escrita no que diz respeito à organização dos períodos. Então, isso é muito importante. É conhecido de todos que o aluno precisa dominar a norma culta, obviamente. Então, ele precisa dominar as regras de concordância, as regras de regência, o uso da crase, a pontuação, o uso do hífen, o uso de letras maiúsculas e minúsculas. Então, esse conhecimento, essa informação, ela é de conhecimento amplo. O que antes pra gente não era tão divulgado era a questão da estrutura sintática excelente, que é um critério que eles levam em consideração para avaliar o aluno. Então, se você produz um período simples, do tipo sujeito, verbo, objeto, sem subordinações, sem orações intercaladas e sem inversões, a sua redação, embora não tenha mais, digamos, né, que ela não tenha mais de 2 desvios à norma culta, ainda assim ela não atinge o nível 5. Porque para atingir esse nível, o seu texto precisa ter, a sua sintaxe precisa ter esses elementos: orações intercaladas, subordinações e inversões, tá? E aí a gente vai falar sobre isso. O que eu fiz? Eu peguei umas redações que são redações que foram nota 1000 do Enem de 2019. Eu vou abrir aqui para vocês. Como é fácil achar na internet, você entra no Google e aí você busca redações nota 1000 do Enem. E aí tem de todas as edições do Enem, ó. Redações, ó, tá até aqui no link, né? Então, ó, redações nota 1000 do Enem de 2019. Então, esse conteúdo é público, né? E aí você pode ter acesso para fazer essas investigações aqui, ó. Eu usei esse exemplo dessa aluna e a gente vai ver no material que eu vou analisar aqui com vocês. Então, eu coloquei aqui, né, o competência 1, que é o uso da língua. O que eles esperam? Demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, então o domínio da norma culta da língua, mais uma estrutura sintática excelente, que está lá no material.
E aí ele fala em orações intercaladas, subordinações e inversões. A gente vai analisar um pouco o que são orações intercaladas, o que são subordinações e o que são inversões, tá? Essa aluna aqui, eu peguei até a foto para mostrar realmente que é uma aluna que concorreu ao Enem de 2019, ela era uma candidata ao curso de medicina, um dos cursos mais concorridos. A gente sabe que para esse curso o aluno precisa tirar no mínimo 920 para que ele possa se manter dentro das vagas disponibilizadas. Então aqui eu coloquei para vocês um exemplo de oração intercalada que a aluna, deixa eu ver aqui o nome da aluna, Luísa Mello, tá? A Luísa Mello, ela fez um exemplo aqui de oração intercalada no texto. Eu achei esse material na internet, como eu havia colocado aqui para vocês, ó. Só entrar no Google, ó, deixa eu ver se eu acho a Luísa Mello aqui, ó. Tem várias fotos, eu peguei alguns exemplos, tá? E é muito fácil de você localizar aqui, ó. Tá vendo? Essa aluna aqui, eu peguei um exemplo da redação dela, né? Um fragmento lá da redação dela, a gente vai analisar aqui agora. Então, aqui ela fala assim: portanto, o cinema, sendo uma inovação técnica, promove a segregação dos indivíduos marginalizados geograficamente. Então, aqui eu tenho uma oração intercalada, que está aqui em negrito, né? Uma oração reduzida de gerúndio. E ela está intercalada na oração principal. Percebe que a oração principal é: o cinema promove a segregação dos indivíduos marginalizados geograficamente. Dentro dessa oração principal, eu coloquei uma oração intercalada, tá? Ela está aqui no meio da oração principal, ela vem entre vírgulas, né? Então a pontuação é muito importante para que o texto fique, né, de acordo com o que o Enem espera. E ele coloca aqui no meio, ó, a oração intercalada, tá? Deixa eu colocar aqui sublinhado direitinho. Então, essa oração, ela estaria intercalada, ela está no meio da oração principal. Essa é uma característica que eles julgam como sendo de sintaxe excelente. É isso que fez essa aluna atingir a nota máxima nessa competência, ok? Então, façam. Um exemplo legal, uma atividade que seria interessante para vocês é observar as redações nota 1000, como eu coloquei para vocês. É muito fácil achar na internet. E buscar essas orações intercaladas, esses exemplos que a gente vai trabalhar agora. O segundo exemplo são as subordinações. Essas são conhecidas, né? Então, a gente sabe que na subordinação, uma oração ela é uma parte da outra, tá? Então, a gente sabe que, por exemplo, a oração adverbial subordinada, adverbial causal, por exemplo, ela é um advérbio da oração principal. Então, ela é uma peça da oração principal. A gente sabe que a objetiva direta, ela é o quê? Ela é o objeto direto. Então, ela é uma parte da oração principal. Ela, no caso, ali seria o objeto direto. Né? A outra seria o objeto indireto, um complemento nominal. As orações adjetivas são isso, é um adjetivo em forma de oração, né? Então a gente sabe que nas orações adjetivas é muito comum que elas sejam intercaladas, né? Então, já aí fica aí um exemplo, tanto de subordinação como de intercalação, que aí fica bem legal você utilizar no seu texto. Mais uma vez eu peguei um exemplo da Eduarda Duarte, também uma aluna de 2019, que aí produziu uma oração subordinada adverbial final, né? Olha o exemplo dela aqui, é um fragmento da proposta de intervenção dela. Então ela coloca: ademais, compete ao Ministério da Cidadania promover a visibilidade dos centros culturais nas redes sociais e investir em reformas periódicas, a fim de assegurar a manutenção dos locais. Então, essa última oração aqui é uma oração adverbial final, né, subordinada, adverbial final, aquela classificação enorme, né, gigantesca, e mostra para o quê? Para a banca que ela produziu aqui um período mais complexo, ok? Um período com subordinação. Um outro exemplo é da Ana Clara, é até a aluna, eu peguei aqui a foto dela, também candidata ao curso de medicina, como eu falei, um dos mais concorridos. E aí ela faz aqui pra gente uma oração adjetiva, né? Então ela coloca assim: paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Isso é retratado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano de uma família em condição de miserabilidade. Então aqui esse fragmento é uma oração adjetiva explicativa, né? E aí essa oração é uma oração subordinada, então ela mostra que ela colocou aqui. Aqui a gente pode classificar como tanto uma oração subordinação, que é uma característica da sintaxe excelente, como uma oração intercalada, ela está no meio da oração principal.
tá? Então é bem legal você dominar essas questões. Então se você não lembra, se eu tenho uma certa dificuldade com subordinações, você não pode fazer períodos muito simples, né? Períodos em que você tenha sujeito, verbo e objeto. Não, a gente quer subordinações. Então você vai ter que utilizar as orações subordinadas substantivas, principalmente as adjetivas e as adverbiais. Por quê? As orações adverbiais, as conjunções que introduzem as orações adverbiais, elas também são classificadas como operadores argumentativos. E é a recorrência desses elementos no texto que torna o seu texto um texto argumentativo. Então, quando você usa essas adverbiais, você garante pontos tanto na competência 1 quanto na competência 2, que é tema, tipologia. Né? Porque quando a gente tem que produzir o que? Uma tipologia. Que tipologia? Um texto dissertativo argumentativo. Né? Então, para eu produzir esse texto dissertativo argumentativo, eu vou precisar utilizar essas orações adverbiais dentro do meu texto. Eu preciso ter o domínio tanto da pontuação quanto do valor semântico que essas conjunções apresentam, para que eu possa produzir um texto de fato argumentativo. Ok? Mas, para o final, a gente vai trabalhar aqui um outro exemplo. Então, essa aluna, a Ana Clara Socha, foi também de uma redação de 2019, uma redação nota 1000 que eu peguei na internet. Dá até para localizar ela aqui, ó. Ela é uma das primeiras candidatas que foi apresentada como uma redação nota 1000, ó. Olha ela aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Tá vendo? Tá no Enem, tá lá, ó. Só buscar na internet, ok? Por fim, qual é a outra característica de uma redação que é considerada excelente, né? Qual é a outra característica de uma sintaxe excelente? São as inversões. Então, mais uma vez, eu peguei o exemplo da Ana Clara. Ela produz aqui uma inversão. O que acontece? Olha o exemplo que ela produziu. Ela aqui produziu uma oração adverbial concessiva. As orações adverbiais, elas são advérbios. E na frase, qual é a posição canônica do advérbio? Lá no final. Certo? Então, eu até coloquei aqui, ó, esse exemplo é com a posição com a ordem canônica, né? Então, ele coloca aqui, ó, a oração adverbial, a conjunção introduzindo aí a oração adverbial concessiva no final. O que a Ana Clara fez foi deslocar, inverter a posição desse advérbio. Então, ela coloca o advérbio, o período, começando com a oração adverbial concessiva. Olha que legal. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como um direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, né, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Então, olha que bacana, né? Ela inverte a posição da oração adverbial. Ela inicia o período com a oração adverbial. E isso também é característico de uma oração de uma redação com uma sintaxe excelente. É isso que o Enem quer de vocês, tá? Então, o Enem quer que você produza uma sintaxe com essas três características: orações intercaladas, subordinações e inversões. Ok? Então, qual é a minha sugestão de exercício bem bacana para vocês fazerem? Vocês podem pegar essas redações nota 1000, muito fácil o acesso, né? Então, entra lá no Google, digita orações nota 1000, ó, tá vendo? O INEP, ele sempre libera. E aí, você vai localizando lá nas redações essas características, inversões, né, orações intercaladas e subordinações. Tá cheio, né? Por isso que essas redações são redações nota 1000. Não à toa, essas redações são redações nota 1000. Ok? Então, fica aí a dica, né, para vocês, que vocês acessem esses conteúdos, né? Aqui, ó, o INEP. Ficou bem mais fácil agora, né, tirar uma nota boa na redação, tirar as notas máximas. Esse material era um material sigiloso, era disponibilizado somente para aqui, ó, tá vendo? Para os corretores que faziam o curso, né, todo mundo que participava do Enem, para ser banca do Enem, fazia um curso, o material era sigiloso, não podia ser divulgado, e agora está disponível aí para todos os alunos. E a minha função vai ser viabilizar o acesso a esse material, porque é um material público, ok, tá lá no site, mas como a linguagem é uma linguagem mais técnica, é importante ter um professor te orientando, te explicando cada detalhe, sinalizando para você o que é importante, o que não é, o que você vai avaliar. E eu vou gravar outro vídeo
Pra gente falar sobre a competência 1. Agora, quais são as características que são tidas como ruins? Então, justaposições, truncamento, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses elementos com os exemplos que estão aqui no manual, ok? Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, porque aí esse material eu consigo gravar, vou gravar outros vídeos, esse material fica disponibilizado para mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, e aí vocês vão poder tirar uma nota excelente na redação do Enem de 2020, ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo.